Bom dia a todos. Então, nós vamos começar a falar sobre a energia solar, como utilizar em reações químicas. Eu vou preferir fazer toda a apresentação e, ao final, respondo as questões que vocês tiverem, né? Eu primeiro fui falar um pouquinho de reação química, né? Vamos pensar. Aí eu achei interessante esse texto, tem um livro didático para ensino médio, mas como a gente, na verdade, tem no dia a dia reações químicas e como elas passam pela gente sem que nós nos damos conta que estão ocorrendo. Então aqui, essa é uma música, né, um trecho dela. Madeira vira carvão, o metal vira ferrugem, o trigo pão, o sal tempero, o açúcar vira melado. O homem transforma a matéria o homem. Então, na verdade, nós podemos usar a natureza a nosso favor para muitas reações químicas. E a energia do Sol é uma delas. Então, a energia do Sol naturalmente favorece algumas reações químicas, mas nós também podemos usar em algumas em que a gente controla e pode transformar a matéria. Então, essa é a ideia de como utilizar as reações químicas. E toda vez que nós pensamos em reações químicas, tem que haver mudança da estrutura da matéria, tá certo? Então, que reações nós temos naturalmente promovidas pela ação da luz do Sol? As folhas da árvore, que se tornam amarelas no outono, a fruta que amadurece, a pele que fica bronzeada, as plantas que realizam fotossíntese. Então, essas ocorrem naturalmente e a gente pode ver que depende do grau de incidência da luz solar, da época do ano, elas vão ser com maior ou menor intensidade. Então, se nós pensarmos no espectro solar, então o espectro solar ele está entre o ultravioleta e o infravermelho, certo? Passando pelo visível, e a incidência de cada uma dessas do espectro solar é diferente, depende inclusive em que altitude nós estamos. Do espectro solar, 5% está no ultravioleta, entre 300 e 400 nanômetros, e entre esses eu tenho raios ultravioleta B, o VB e o VA, tenho 43% na região do visível e 52% na região do infravermelho. Muitas das reações químicas que nós pensamos em utilizar a radiação solar, elas seriam usadas com maior eficiência se nós conseguíssemos usar no visível. Então, se elas ocorressem no visível, onde eu tenho uma incidência de 43%. Só que nem sempre isso é possível. Muitas das reações que nós conhecemos, elas ocorrem na região do ultravioleta, aqui apenas temos 5%. No caso do bronzeamento, por exemplo, o que ocorre? Né? Nós temos o raio, a ação direta, que são os raios UVB, né? Então eles vão entrar na derme, tá certo? Na pele. Quando isso ocorre, eles vão fazer com que a melanina, né, ela ocorra uma reação química e o nosso organismo produz a melanina, o que dá o escurecimento à pele. Esse escurecimento vai proteger contra os raios solares até um determinado nível. Então, se ele atinge só a parte de cima, a parte da epiderme, para dar o escurecimento, ele é protetivo e estimula a produção da vitamina D. Se ele for de maior intensidade, ele já vai afetar a parte da derme e causa queimaduras e pode inclusive causar câncer. Então eu tenho uma parte benéfica e uma parte que pode prejudicar a pele. Então em qualquer reação química depende muito da intensidade que eu vou usar de raios solares. Então eu posso fazer com que a reação seja favorável a um determinado produto ou que ela seja desfavorável, dependendo da sua intensidade. No caso da fotossíntese, por exemplo, o que eu tenho? Eu tenho a conversão de CO2 mais água formando glicose, quer dizer, eu tenho uma cadeia pequena, né, CO2, e a água produz a glicose, e nesse caso é o que dá a clorofila, vai dar
uma coloração verde às folhas. Então, dependendo da intensidade da luz solar, eu vou poder estimular a produção de clorofila B e clorofila A. Ela ocorre sempre na região, então a clorofila B na região de 400 a 500 nanômetros, principalmente no azul, e a clorofila A maior intensidade ali no vermelho. O que acontece? Quando a intensidade solar é menor, essa reação de fotossíntese e produção da clorofila é menos intensa. Então, como diminui a quantidade de clorofila nas plantas, o que vai ocorrer é que essa cor verde vai ficar menos intensa e aí prevalece os carotenos que têm outras colorações, de vermelho, amarelo e amarelo. Então, nesse caso, no outono, as folhas vão ficar mais amareladas porque elas têm menos clorofila. Então, essas reações ocorrem de maneira muito natural. E pensando na fotossíntese, ela é uma reação que, na verdade, nós procuramos imitar em escala de laboratório, porque eu tenho a conversão de CO2 numa molécula orgânica e ainda a produção de oxigênio. Então, eu diminuo o problema de poluição ambiental e ainda vou ter a transformação e o aproveitamento de um produto como uma matéria orgânica, que pode ser inclusive combustível, formar metanol ou etanol ou outras moléculas. Então, essa é uma reação que ocorre na natureza de forma simples e que muitas vezes nós procuramos reproduzir no laboratório com fotocatalisadores e nem sempre é muito simples fazer isso. Agora, pensando, essas reações que eu falei são que ocorrem de maneira natural. Então, onde há incidência da luz solar, aí, dependendo da intensidade, eu tenho essas reações ocorrendo de forma diferente. Mas aí, como que eu posso fazer o aproveitamento dessa luz solar? Então, agora eu vou pensar em como eu vou pegar essa luz solar, seja ela diretamente ou seja numa simulação de uma luz que tenha a intensidade da luz solar, e vou utilizá-la numa escala em laboratório ou mesmo num sistema aplicado para que eu tenha um produto que me interessa. E esse produto pode ser calor, pode ser energia elétrica, pode ser uma transformação de uma reação química de um material, por exemplo, de um corante numa espécie menos tóxica, como o CO2, então mineralização, eu posso ter um sensor eletroquímico. Então, eu vou usar o efeito da luz para que ocorra a reação. Então, na verdade, uma reação química só ocorre por um processo de ativação. Isso é necessário que eu forneça uma quantidade de energia para que a reação ocorra. Então, a luz solar vai ser a energia fornecida para que essa reação ocorra. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, mais diretamente ligado à área de eletroquímica, então da parte de transferências eletrônicas produzidas pela radiação solar e o uso direto em sistemas aplicados, no caso, como sistemas fotovoltaicos ou em sistemas de fotodegradação. Então, eu tenho como uso da energia solar, eu posso ter energia térmica, que é usada normalmente para aquecimento de ambiente, aquecimento de água, condicionamento de ar, refrigeração, evaporação, destilação, geradores de vapores de líquidos especiais. A energia térmica, quando eu uso a luz solar como energia térmica, basicamente são transformações físicas. Eu não tenho uma reação química. No caso em que eu tenho os sistemas, processos fotovoltaicos, há um estímulo, né, com a incidência de luz, de aparecimento de cargas, e essas cargas se movimentam gerando energia elétrica. Então, eu vou ter a transformação da energia solar em energia elétrica. E dentro desses, eu ainda tenho a possibilidade de usar em processos fotoquímicos ou fotoeletroquímicos. Os fotoquímicos, quando eu uso apenas a ação da luz,
para que haja uma transformação química. Normalmente eu uso um fotocatalisador. Nesse caso, sempre se busca por processos de fotólise ou fotocatálise, a transformação, às vezes, de uma molécula maior por uma molécula menor, principalmente na conversão, por exemplo, de moléculas orgânicas em que ela tem um grau de toxicidade maior para diminuir o tamanho e diminuir a sua toxicidade. Ou em processos fotoeletroquímicos que eu uso juntamente com a ação da luz, com a energia solar, a energia elétrica. Então eu coloco essas duas fontes de energia para que eu tenha uma maior eficiência no processo. Normalmente, nesses casos, ocorre um sinergismo entre a energia solar e a energia elétrica. Ela é bastante aplicada em processos químicos, bioquímicos e biológicos. Então, eu vou dar alguns exemplos de aproveitamento da luz solar nesses sistemas, seja em sistemas fotovoltaicos, seja em processos fotoquímicos ou fotoeletroquímicos. Tá? Então, as formas de conversão da energia solar, quando eu tenho o processo fotovoltaico, eu tenho luz solar e eletricidade. Certo? Então, eu vou gerar um trabalho elétrico. Quando eu tenho a forma de calor, eu vou ter, então, o calor transformado normalmente em processos mecânicos. E eu ainda posso ter o processo termomecânico. Então, se tem a energia solar se gera calor, energia térmica, que gera energia mecânica e, por sua vez, energia elétrica. Eu vou me ater à parte da conversão fotovoltaica. Bom, o que são sistemas fotovoltaicos? Na verdade, os sistemas fotovoltaicos são placas de painéis solares, né, que têm uma determinada constituição. Eles recebem a radiação solar e essa radiação solar vai se converter num sistema que eu vou falar posterior de como ocorre, se converter em energia elétrica. Essa energia elétrica vai para um controlador de carga, carrega uma bateria, ela é armazenada dentro de uma bateria e depois esse sistema vai ser utilizado. Essa energia elétrica vai ser utilizada para as mais variadas funções, né? Seja num sistema industrial, seja numa residência, seja no campo ou onde for, eu posso fazer a conversão. Então, ela é armazenada numa bateria. A bateria é um sistema de corrente contínua e, normalmente, nós precisamos converter essa energia, essa corrente elétrica, num sistema alternado. Então, aí eu tenho um sistema que vai inverter e transformar esse sistema em corrente alternada. Então, eu posso ter esse sistema usado diretamente, então, diretamente como um sistema fotovoltaico e uma bateria. Eu também ainda posso usar o sistema fotovoltaico num outro sistema ligado em série com uma célula combustível. Então, nesse caso, esse sistema fotovoltaico vai fornecer energia para a produção de um combustível. Então, ele não vai fornecer diretamente a energia elétrica, mas ele vai ser usado para a produção de um combustível. Então, no caso, eu tenho um sistema fotovoltaico, ele vai estar ligado a um eletrolisador, em que eu tenho água salina. Por um processo de eletrólise aqui, dada pela corrente elétrica fornecida pelo sistema fotovoltaico, vai se gerar hidrogênio. O hidrogênio vai ser injetado numa célula combustível e essa célula combustível depois vai fornecer energia elétrica ao sistema. Então, uma célula combustível, ela é necessário a reação entre hidrogênio e oxigênio e essa célula combustível, no ocorrer essa reação, ela vai produzir água e calor. Então, uma grande quantidade de calor. Então, novamente, eu tenho um sistema, um ciclo, que ele vai se autoalimentar. Na geração de água, eu posso injetar água novamente no início do sistema e eu tenho a produção de energia elétrica nesse sistema.
Os sistemas fotovoltaicos são muito interessantes e hoje já é uma realidade em muitos países, porque a energia recebida pelo sol é 10 a 18 kWh por ano de energia. Então, é a maior fonte de energia que pode existir. Então, aqui, realmente, eu posso resolver todos os problemas energéticos que possam ter no planeta por aí. O grande problema é o uso de que materiais se usam para os sistemas fotovoltaicos e a sua eficiência. Em muitos casos, ainda é bastante baixa. O que eu tenho? As principais aplicações do sistema fotovoltaico é a produção de energia elétrica em regiões afastadas da rede elétrica, né? Então, em casos que é muito difícil você chegar com uma rede de transmissão convencional, para sistemas de bombeamento de água, sistemas autônomos como telecomunicações, boias de salvamento, sinalização, campismo, etc. Então, eu posso ter a produção de sistemas fotovoltaicos muito reduzidos até uns sistemas muito grandes, como se fosse uma usina. Vamos falar um pouquinho da história, né, das células fotovoltaicas. A palavra foto é de origem grega e vem da palavra phos, de luz, né? Então significa luz. E a palavra Volta é homenagem a Alessandro Volta, que foi, na verdade, o pai da eletroquímica. Em 1800 ele descobriu os processos eletroquímicos e se começou os estudos de eletricidade. A partir daí, em 1839, Becquerel descobriu o efeito fotovoltaico e, logo em seguida, alguns anos depois, Adams e Day, em 1876, descobriu que o selênio tinha uma propriedade fotocondutiva e cria, pela primeira vez, se vê que é possível produzir eletricidade quando esse material é exposto à luz do sol. Então, pode-se dizer aí que se tem, nesse caso, a primeira célula solar, né? Então, eu tenho um material, que é um semicondutor, quando exposto ao ar, ele vai produzir eletricidade, exposto à luz do sol. Depois, em 1883, se produziu a primeira célula solar feita de camadas de selênio, então já constituída como uma célula solar. Assim como muitos processos na área de química, como a célula a combustível, todos esses estudos foram feitos na época, em 1800, entre 1800 e 1900, devido à descoberta de volta dos estudos de eletricidade, mas eles eram sistemas extremamente caros, muito custosos e difíceis de se trabalhar. Então, eles só foram realmente desenvolvidos a partir do século passado, na década de 40 a 50, quando houve a necessidade de sistemas móveis para gerar eletricidade em sistemas como no caso da conquista do espaço. Então, eu tinha que ter sistemas para produzir eletricidade que não fossem os sistemas fixos, que fossem um sistema móvel. Então, a célula combustível e as células fotovoltaicas só voltaram a ter um desenvolvimento maior entre 1950 e 1970, com a corrida para se chegar ao espaço. Então, em 1941, surgiu a primeira junção PN com silício, que é as células fotovoltaicas mais utilizadas até hoje, são as mais utilizadas. E em 1970 se teve um controle melhor dessas junções PN, porque muito da energia era perdida nessas junções, a eficiência era muito baixa, então começou-se a estudar esses sistemas para melhorar esse tipo de junção. Em 1974, já começou a se mexer na texturização do material, então uma texturização cristalográfica para evitar perda por reflexão. E depois, a seguir, já vem as células de múltiplas junções, em que eu deixo de usar unicamente o silício como material para a célula fotovoltaica e se vem outros elementos do grupo 3 e 5. Depois, já se
na década de 80 a 90 já se vê as células com sulfeto de cádmio e elementos do grupo 2,6 e ainda as células ternárias, né? Então já se começa a se utilizar outros materiais além do silício, então se expande o número de células e eu posso também agora trabalhar com células com várias camadas e com uma eficiência maior. Mais recentemente se tem utilizado semicondutores nanocristalinos e já se tem as células solares orgânicas. Bom, quanto aos tipos de células solares, elas se classificam em 3 gerações. A primeira geração são as células baseadas em silício, que foram as primeiras a surgir, e elas começam com células solares amorfas com junções simples, uma junção PN, uma única junção, que tem uma eficiência bastante baixa, de 4 a 6%. Depois eu já vou para uma de múltiplas junções, então eu tenho várias camadas PN, e isso já melhora um pouco a eficiência da célula. Depois se tem uma mista entre microcristalina e amorfa, então normalmente quando eu tenho uma orientação cristalina, eu vou ter menor perda de cargas, menor recombinação das cargas, e aí eu tenho, melhora-se a eficiência. Depois já se vem com a célula de silício policristalino e por uma célula de silício monocristalino, onde eu tenho a maior eficiência por poucas recombinações de cargas, então isso aumenta a eficiência. As células de segunda geração já são as células de calcogênios, então as que tem sulfeto de cádmio, telureto de cádmio e adiselenetos de cobre e índio, que se chega, quando se tem essas células ternárias, se chegou a uma eficiência de 19,5%. Essas células têm evoluído bastante e hoje já se chega perto de 22% a 25% de eficiência. E as chamadas células de terceira geração, que são as poliméricas, que têm a facilidade, elas são flexíveis, são usadas com materiais orgânicos, então com polímeros, e elas são sempre usadas moléculas orgânicas semicondutoras. Depois eu tenho compostas por moléculas fotossensíveis e as células solares de nanocristais compostas por derivados de fulerenos. Essas células elas foram desenvolvidas durante um tempo, depois elas, devido à baixa eficiência desses processos, elas foram durante uns 20 anos deixadas um pouco de lado e se voltou a estudar agora por um aumento da eficiência desses sistemas, juntando essas células, uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Bem, mas como que funciona um sistema fotovoltaico? Na verdade, um sistema fotovoltaico, o que eu tenho? Eu uso a base de semicondutores. Os materiais, eles se classificam em condutor, isolante e semicondutor. E essa classificação nada mais é que referente à energia da banda proibida, que separa a banda de valência da banda de condução do material. Então, num condutor, eu tenho uma sobreposição entre a banda de condução e a banda de valência, então eu não tenho uma energia de gap definida. Quando eu vou para um material isolante, a banda de condução e a banda de valência são bastante separadas, e essa energia de gap é bastante alta, então é difícil fazer, eu precisaria de uma quantidade de energia muito alta para fazer a excitação das cargas e conduzir eletricidade, conduzir corrente. Então, eu não posso usar. E, no caso do semicondutor, a banda de condução e a banda de valência já são mais próximas e a energia de gap é menor. Então, num semicondutor, a energia de gap varia de 1 elétron-volt até 3,2 elétron-volts. A partir daí, eu já tenho um material isolante. E o que acontece nesses semicondutores? Eu tenho 2 tipos de semicondutores. Os semicondutores intrínsecos e os semicondutores extrínsecos.
Os semicondutores intrínsecos, na verdade, são os elementos do grupo 4, como germânio e silício, que quando eles são materiais monocristalinos, com um arranjo sem nenhum defeito ou sem nenhuma impureza, eles, na verdade, têm uma estrutura como essa daqui, né, do arranjo dos átomos, e eles têm na sua banda de valência os elétrons livres. E quando há a incidência da radiação solar, esses elétrons livres eles vão caminhar pela estrutura do material. E isso vai conduzir corrente, né? Então, a formação do par elétron-buraco e movimentando, e pelo esse movimento da carga eletrônica do elétron, a condução elétrica nesse sistema, né? Então, esses são os condutores intrínsecos e, na verdade, nós falamos de buraco ou lacuna, seria como um elétron se desloca, à medida que ele se desloca, ele deixa uma carga positiva próxima ao núcleo daquele átomo onde houve o deslocamento do elétron. Os mais utilizados nas células fotovoltaicas são os semicondutores extrínsecos, isso é, na rede cristalina do material, né, por exemplo, aqui do silício, há a substituição de um dos átomos da rede, e essa substituição pode ser um elemento que tem uma carga, né, um número de elétrons menor na camada de valência ou maior. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um semicondutor em que um átomo de silício foi substituído por um de fósforo, então de 4 elétrons da camada de valência, por um átomo que tem 5 elétrons da camada de valência. Então, eu teria um excesso de um elétron. Então, esse semicondutor é chamado o semicondutor extrínseco do tipo N, porque ele tem excesso de carga negativa, tá? No caso, esse outro semicondutor extrínseco é um semicondutor dopado com boro, por exemplo, silício dopado com boro, então ele foi substituído por um elemento que tem 3 elétrons na sua camada de valência, portanto, a falta de um elétron. Essa falta de um elétron, como se tivesse uma carga positiva nesse elemento, e ele é chamado semicondutor do tipo P. Então, agora, imagine, eu tenho um semicondutor do tipo N, um semicondutor do tipo P, um que tem excesso de carga negativa, o outro que tem falta de carga negativa, tá certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu juntar esses dois elementos aqui, ocorrerá o equilíbrio das cargas e esses elétrons vão fluir numa direção. E esse fluxo de elétrons é o que vai gerar a corrente elétrica no sistema. Então, ao se juntar esses sistemas aqui, há uma separação, um fluxo de cargas gerando a corrente elétrica nesse sistema. Então, esse é o princípio da célula fotovoltaica. Eu vou ter sempre uma junção PN, em que há um fluxo de elétrons, porque com a incidência da luz, há essa geração de pares elétrons lacunas ou elétrons buracos, e vai fazer com que ocorra um fluxo de carga, uma determinada direção. Então, aqui olhando, esse é um sistema, uma estrutura de uma célula fotovoltaica. O que eu tenho? Eu tenho a junção PN, eu tenho os contatos elétricos aqui, e vai haver, como eu tenho cargas positivas e cargas negativas, elas vão ser direcionadas à medida que ela é direcionada num sentido ao fluxo de corrente. Eu tenho uma carga externa aqui coletada, vai coletar essa corrente, como, por exemplo, aqui uma lâmpada, e à medida que essa corrente ela é transferida por esse circuito externo, ela é utilizada como trabalho elétrico. É o mesmo princípio da bateria. Na bateria eu tenho um cátodo e um anodo, ou um polo positivo e um polo negativo. Quando eu conecto esses dois polos com
uma carga externa, eu vou fazer com que o fluxo de carga passe por esse elemento externo e gerando trabalho elétrico. Então, é exatamente o mesmo princípio. A estrutura básica de uma célula fotovoltaica é essa daqui. Eu tenho contato elétrico, então tem um material como um condutor elétrico, normalmente pode ser alumínio ou cobre nesse sistema. Depois eu tenho o semicondutor do tipo P, o semicondutor do tipo N, tenho a grade de contato que vai fazer o contato na parte superior, a cobertura antirreflexiva e a cobertura protetora que tem que ser de vidro para que haja a incidência, possa ser absorvida pelo material aqui, né, pelo semicondutor tipo N, a luz solar. Então ele vai absorver, vai fazer a excitação dos elétrons da camada de valência para a camada de condução, a separação de cargas e se inicia o fluxo de cargas nesse sistema. É claro que eu posso ter, desses sistemas aqui, que é essa estrutura básica, eu posso ter várias camadas PN, né, fazendo com que a eficiência desse sistema possa ser aumentada. E a eficiência do sistema, no que ela consiste? Na verdade, um sistema é tão mais eficiente quanto quando houver essa separação de cargas entre os pares elétron-lacuna, não haja uma recombinação rápida. Isso é, à medida que esse sistema absorve a luz, separa a carga, os elétrons são direcionados aqui no sentido de no cátodo para ir no anodo para ir para o cátodo, né, para que ocorra a neutralização dessas cargas positivas que estão aqui, ou da falta de elétron, e sem que haja a recombinação no contato aqui. Porque se ela se recombinar, ao invés de ter o fluxo na direção do contato elétrico, eu perco eficiência. Então, quanto mais ela absorver, tiver excitação e não houver a recombinação local dos pares elétricos, maior eficiência. Então, eu tenho, o que faz com que a recombinação seja rápida ou seja mais lenta? Primeiro é que eu tenho uma estrutura em que esses elétrons possam caminhar livremente sem encontrar defeitos, por isso a silício monocristalino tem maior eficiência. Depois, então, que haja facilidade de absorção e separação dessas cargas, então, que tem uma energia de gap, né, ou energia da banda proibida baixa, da ordem de 1 a 1,2 elétron-volts, então ela vai absorver mais facilmente e fazer a excitação dos elétrons para a banda de condução, e não haja nenhuma recombinação. Então, eu uso material monocristalino, praticamente sem defeitos, em que possa haver o direcionamento da carga numa determinada direção sem recombinação local. Bom, isso daqui acho que todo mundo está habituado a ver esses sistemas fotovoltaicos, né? Hoje no Brasil ainda nós temos poucos, mas em muitos países como Alemanha, Estados Unidos, China e Índia se tem em muitas casas, em muitos sistemas industriais, já o uso dos sistemas fotovoltaicos como geradores de eletricidade. Então, esses painéis são colocados nas residências para geração, então, de corrente elétrica e abastecimento, ou eles são sistemas colocados em lugares remotos para uma geração local, né? Então, para funcionamento de um telefone ou de uma iluminação. Até essa semana passou numa reportagem do Rio de Janeiro, acho que foi no Fantástico, de uma avenida que foi, uma rodovia que foi inaugurada e foi colocado um poste com célula fotovoltaica para geração de eletricidade, para iluminação, e cada um daqueles postes custaram R$ 22.600, um preço muito grande para uma única lâmpada. Hoje, num sistema fotovoltaico no Brasil, você consegue para uma casa de 150 metros, mais ou menos um sistema está em torno de R$ 25 mil, mais ou menos.
Essa é a foto de uma usina solar em São João do Piauí, né? Então elas são chamadas fazendas fotovoltaicas, em que eu tenho uma grande área com painéis solares, com painéis fotovoltaicos para a geração de corrente elétrica. Esse sistema aqui vai ser capaz de alimentar, ele foi iniciado em 2015, vai ser capaz de alimentar perto de 300 casas. Isso só uns exemplos para vocês verem como a geração de energia fotovoltaica é uma realidade, como ela tem crescido, e é um sistema realmente que tem tendência a substituir em muitos lugares a geração de corrente elétrica por sistemas menos ambientalmente amigáveis, né, como a parte de usina hidrelétrica, que tem uma área, muitas vezes você tem que deslocar a população inteira, terminar com mata, desviar curso de rio para que ocorra. Então, nós temos aqui, olha, de 2010 a 2014, um crescimento substancial, 359% de variação no período na capacidade instalada no mundo. E um dos fatores que, na verdade, faz com que a energia fotovoltaica não seja tão disseminada é seu custo, mas nós já tivemos entre 2010 e 2014 uma redução de até 52% no preço do quilowatt-hora, né? Os painéis solares têm um tempo de vida de até 25 anos, então eles, na verdade, hoje na parte de geração elétrica, você consegue, com todos os subsídios que tem do seu uso, mais ou menos em 7 anos pagar uma instalação. Só para vocês terem uma ideia, eu mostrei lá do Piauí, que é capaz de abastecer 300 casas, as maiores plantas fotovoltaicas do mundo. Eu vou dar os exemplos das 4 maiores aqui. Claro, as 3 primeiras estão nos Estados Unidos, a 4ª está na China e a 6ª, mais ou menos, na Índia. Tem mais 2 muito de grande porte nos Estados Unidos. Mas só para vocês terem uma ideia, elas geram em torno de 579 megawatts, 550 megawatts, mas elas ocupam uma área de 3.200 acres. Essa daqui, essa segunda daqui, ela tem uma energia similar à primeira, já se conseguiu reduzir bastante o tamanho dela, quer dizer, de 320 acres para 640 acres, mas são usados um conjunto de 9 milhões de painéis fotovoltaicos, e a do Piauí vai abastecer 300 casas e essa vai abastecer 160 mil residências. Então, é uma potência realmente da ordem muito, muito maior do que a que nós temos aqui no Brasil ainda. Mas tem ainda o problema delas usarem uma grande área, né? Então, é necessário, nesses sistemas onde eu tenho essas usinas fotovoltaicas, essas fazendas fotovoltaicas, eu vou ocupar uma grande área. E uma das críticas que se tem é que eu deixo essa área, podia ser utilizada muitas vezes para a produção de alimentos, então eu deixo de utilizar para outra finalidade. A da China são 480 megawatts, né? Então também é uma de grande porte. Bom, as vantagens do uso da célula fotovoltaica é uma energia renovável e limpa, sustentável, fornece eletricidade para locais remotos, não envolve emissão de gases de efeito estufa. Tem a desvantagem ainda que ainda tem um alto custo, equipamento. Ela é só na região que eu tenho incidência solar, né? Então, na verdade, ela vai funcionar só enquanto eu tenho a luz do dia. O resto do tempo tem que ser armazenada a energia gerada em sistemas como baterias para depois o uso. Eu necessito de uma mão de obra local que tenha conhecimento e saiba fazer a manutenção dessas células fotovoltaicas. E existe um impacto ambiental na geração, não na geração da energia elétrica, mas para você conseguir os materiais para a produção dos painéis fotovoltaicos.
e depois também a reutilização desse material. E eu preciso de grandes áreas para captação de energia. Então, o impacto ambiental é perda do habitat, degradação da área afetada, ruídos e vibração devido à instalação e transporte de equipamentos, o impacto visual no local e o ofuscamento causado por possível reflexão da luz solar sobre as placas. Então, naquelas grandes fazendas, sempre tem que se tomar bastante cuidado sobre a reflexão solar. Agora, falando mais de sistemas fotoeletroquímicos ou de fotoquímicos, o que eu tenho? Aí eu vou usar a energia solar para uma reação química. Eu posso ter, com o mesmo princípio, um semicondutor que faça a incidência de luz e eu vou fazer a geração do par elétron-buraco, promovendo uma reação de oxidação ou uma reação de redução. Então, eu posso ter 3 tipos de células. Uma célula em que eu tenho um semicondutor do tipo N, que vai funcionar como um fotonodo, onde há uma reação de oxidação, e um contraeletrodo, que é um condutor eletrônico. Eu posso ter um semicondutor do tipo P, que vai ocorrer a reação de redução. Então, quando houver a incidência de luz e absorção, vai se gerar os pares elétron-buraco e ele vai promover a redução da espécie em solução. Ou eu posso ter os dois, um fotonodo e um fotocatodo, e eu tenho as duas reações, a anódica e a catódica, gerada pela ação da luz. Normalmente, nesses materiais, esses fotonodos e esses fotocatodos, são usados fotocatalisadores. Esses fotocatalisadores, eles são usados, por exemplo, para a produção de hidrogênio e depois o uso em células a combustível. Eles são usados em síntese orgânica, né? Então, por exemplo, conversão de álcool em aldeídos, cetonas ou ácidos, ou para remoção de poluentes orgânicos como corantes, pela transformação em moléculas de CO2 e água. Eu vou dar alguns exemplos que eu tenho trabalhado com esse sistema. Então, na verdade, o semicondutor, eu tenho a banda de valência e a banda de condução. Quando há, então, a incidência de luz, vai se gerar o par lacuna ou buraco elétron, né? O elétron vai estar na banda de condução e ficando buraco na banda de valência. Esse vai ser um centro catalítico que vai promover a redução de uma molécula, e esse outro centro catalítico, onde tem os buracos, vai promover a reação de oxidação de uma molécula. Então, aqui um dos usos é o que nós chamamos em water split para a produção de hidrogênio. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um material que tenha um band gap favorável para que quando haja a incidência da luz, ele gere os pares elétron-buracos numa região em que promova a redução do próton e a formação do hidrogênio, né? Ou que promova a oxidação da água e a produção de oxigênio. Então, ele tem que ter um band gap adequado, porque existe um potencial para essas reações, e ele tem que ter um band gap adequado para que haja, quando esses buracos foram gerados, por exemplo, para ocorrer a oxidação, haja a transferência de carga, no caso das espécies em solução, para o semicondutor, preenchendo os buracos ou lacunas geradas. Isso pode ser usado. Que materiais pode ser usado? Pode ser usado os mais diferentes materiais semicondutores, e a síntese desses materiais também pode ser feita de diferentes formas. No caso aqui, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um fotonodo de vanadato de bismuto, em que a síntese é feita uma síntese em polietileno glicol. Simplesmente vai se gerar uma solução de vanadato de bismuto em polietileno glicol. Isso é passado sobre um material que é um vidro recoberto com um material condutor, que é o FTO. A incidência
esse material é queimado a 500 graus Celsius ou 400 graus Celsius calcinados, convertendo a vanadato de bismuto monocristalino. Depois ele é recoberto com uma camada de alumina e esse material é usado numa célula fotoeletroquímica como um fotoanodo. Então, quando há incidência de luz mais a passagem de corrente elétrica devido à polarização, há o quê? Uma geração de uma corrente elétrica nesse sistema. Então, no caso aqui, eu tenho o material no claro e aqui quando desliga no escuro, onde não há passagem de corrente. Então, essa corrente aqui significa que uma reação química está ocorrendo sobre a superfície. Então, se eu tiro a luz, não há reação nenhuma, não há passagem de corrente. Se eu faço a incidência de luz, eu tenho uma corrente, cerca da ordem de 3 mA por centímetro quadrado. Então, essa é a micrografia do sistema, a microscopia, né, de um perfil da camada, onde ocorre, então, a geração de pares elétrons buracos, que vai fazer com que ocorra a oxidação da água. Esse é um outro sistema, ao invés de fazer a modificação com a alumina, né, com o óxido de alumínio, se faz a modificação com hidróxido de ferro, e eu tenho, então, a geração aqui, além de eu ter a incidência de luz e a geração do par elétron-lacuna, eu tenho um par redox aqui, que favorece essa transferência eletrônica e ele vai funcionar como um cocatalisador para que ocorra a reação de oxidação da água. Lembre-se que se no fotoanodo eu estou ocorrendo a oxidação da água, no fotocatodo está se gerando hidrogênio e esse hidrogênio pode ser utilizado na célula combustível. Em outros sistemas como de fotodegradação, o que eu vou ter? O princípio é exatamente o mesmo. Eu tenho um semicondutor, com a incidência de luz vai se gerar os pares elétrons buracos. Na onde tem o buraco, eu posso promover a oxidação de uma molécula e aonde tem os elétrons eu posso promover a redução. Normalmente, o que ocorre? Eu posso ter a oxidação da água aqui via radicais hidroxilas gerados, então, no fotoanodo, ou eu posso ter a geração de um ânion superóxido no fotocatodo, que vai promover a reação de redução. No caso aqui, eu tenho dois exemplos, que é a reação de redução do azul de metileno e a oxidação do azul de metileno. Nos dois casos, em ambas as reações, vai ocorrer a formação do CO2, né? Tanto, então, na camada de valência como na camada de condução, esse material vai funcionar tanto para oxidação como para redução, convertendo uma molécula de um corante a CO2 e diminuindo a toxicidade. Então, aqui é um exemplo em que nós temos óxido de tungstênio modificado com óxido de cobre, usado num sistema de degradação de um corante. Então, aqui nós temos um exemplo. Só com a ação da luz, esse material, ao término de 3 horas, não modificou basicamente a sua cor. Quando eu uso só corrente elétrica, ele modifica parcialmente. Quando eu uso a corrente elétrica com ação da luz, essa cor é totalmente degradada e uma análise de TCO desses materiais, de análise de carbono total, mostra que 90% de toda a matéria orgânica foi degradada e formando CO2. Então, isso mostra exatamente um sinergismo, que a gente pode ver no próximo aqui, um sinergismo entre a ação da luz e a corrente elétrica. Então, aqui seria quanto degradou do material tendo só a luz, isso tendo só a corrente elétrica, isso tendo a fotoeletrólise com um material como óxido de tungstênio, e essa é a fotoeletrólise do óxido de tungstênio, desculpa, eu falei com óxido de cobre, não, essa modificada com sulfeto de molibdênio.
Então, além do material do semicondutor, eu posso modificá-lo com um cocatalisador e aumentar a sua eficiência. Esse é um outro sistema em que nós temos a degradação do azul de metileno, colocando o vanadato de bismuto numa peneira molecular. E nesse caso aqui eu tenho ação da luz para a degradação do azul de metileno. Nesse caso eu não passo corrente, simplesmente só pela incidência da luz nessas colunas aqui, houve aproximadamente 90% de degradação do azul de metileno, mostrando as propriedades fotocatalíticas do material. Então, há a geração dos pares elétrons-buracos, ou havendo a reação de oxidação do azul de metileno, a redução do azul de metileno e a geração das espécies oxidantes em solução, e capaz também de fazer a oxidação do azul de metileno. Então, ela pode tanto ser reduzida como oxidada sobre esse material. Bom, aqui estão as referências usadas lá no histórico das células fotovoltaicas e eu fico à disposição para perguntas. Bom, a Carolina está me perguntando sobre polímeros condutores, se já é comum o uso de derivados da biomassa para a produção de monômeros. Olha, na verdade, os trabalhos que tem na produção usando da biomassa, a maioria deles é para a produção de estruturas de carbono, mais como suporte para depois se fazer a variação com cocatalisadores e uso depois em outros sistemas. Essa conversão para monômeros, existem alguns trabalhos, mas ela já não é tão comum. E nas células, por exemplo, no uso para células fotovoltaicas, ainda é bastante pequeno. O pessoal usa os polímeros convencionais, né, mais para essas células, como polipirrol, politiofeno, para esse sistema, modificados com a camada de TiO2, onde tem se aumentado bastante a sua eficiência. Existem trabalhos, mas eles ainda são poucos nesse sentido. A maioria é para a produção realmente de carbono, de estruturas de carbono, aliás, as mais variadas possíveis, que também é interessante porque eu consigo ter uma grande variação diária para ancorar esses materiais, esses outros catalisadores ou semicondutores para uso. Então, aumenta. Muitas dessas reações têm dependência com a área ativa. A Diana de Prata me pergunta sobre os painéis solares. A poeira em cima das placas diminui a eficiência de geração de energia? Teria alguma maneira de evitar esse problema? É claro, esses painéis eles têm que ter uma boa absorção da luz, né? Então, eu uso um sistema lá que ele é um sistema reflexivo. Eu tenho que tomar cuidado para que a reflexão não possa danificar, por exemplo, quem está passando para vir o sistema, mas ele tem que estar o mais limpo possível. O que se faz nesse sistema? Esse recobrimento, ele tem uma estrutura de vidro onde vamos dizer, a parte da poeira ela fique depositada o menos possível. Isso é, esse sistema ele não tenha facilidade em acumular essa poeira. Então, ele tem que ser muito liso para que não haja nenhuma reentrância para acumular. Então, isso já evita um pouco. É claro que ele já é colocado, ele já é, vamos dizer, calibrado para que a quantidade de incidência da poeira, à medida que ela ocorra, ela não danifique, não diminua significativamente a eficiência desse sistema, né? Ele tem que ser feito as limpezas a cada tempo, tem que ser feita a manutenção. Esse é um dos grandes problemas que eu falei que para a instalação dos sistemas fotovoltaicos é que você tenha a mão de obra adequada para que haja a manutenção. Se você não fizer a manutenção desses painéis,
ele vai ter um tempo de vida muito menor e vai diminuir muito a sua eficiência. Então, você usa cada vez mais materiais que tenham possibilidade de pouco acúmulo da sujeira e que eles não tenham uma interferência tão grande na sua eficiência. Mas tem que se fazer a limpeza, né? Então, a cada tempo tem que ter material, tem que ser limpo. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é a fixação desses materiais, o problema de corrosão que tem nos materiais metálicos como suporte para os painéis solares. Eles vão durar 25 anos, mas às vezes o material metálico, dependendo da região que ele está, ele não dura 5. Então, o maior problema que nós temos é na parte de corrosão das partes metálicas desses sistemas. Do Gabriel, gostaria de saber quais as principais limitações experimentais para esse tipo de pesquisa. Na verdade, limitação experimental por tipo de pesquisa não existe nenhuma, Gabriel, para a pesquisa. É claro que você tem que ter dentro do seu laboratório um sistema que faz essa medida da eficiência do dispositivo, a montagem do dispositivo. Normalmente isso é feito no laboratório numa escala bastante reduzida. E o sistema é bastante simples, para que você monte as células fotovoltaicas, a junção PN, e faça a medida de eficiência, nada mais é do que uma fonte de corrente, tensão corrente. E você vai medir isso, a tensão corrente, vai fazer a ciclagem desse material, montar. Em alguns casos, eu tenho, por exemplo, como algumas células que elas são sensíveis à umidade do ar, né, como são as pirovisquitas hoje, que estão em grande alta, se melhorou muito a eficiência, então aí eu tenho que ter um sistema para montar essas células que é livre do oxigênio e umidade, então sendo uma câmara seca, mas não há nenhuma limitação. A limitação maior é você passar dessa escala de pequeno porte para uma escala de grande porte. Então, você pegar o sistema fotovoltaico, que você mediu a eficiência, por exemplo, de 3 por 3 centímetros, e converter naqueles painéis daquele tamanho que você viu. Além do mais, ligar aqueles painéis em série, né? Então, eu tenho lá 190 mil placas e que haja realmente que todos funcionem da mesma maneira, com a mesma eficiência. Então, essa é a limitação, você passar dessa escala, né, de laboratório para essa escala industrial. Então, normalmente, se tem os centros de pesquisa em energias renováveis que fazem essa transição. Então, aí eles já têm equipamentos em que vai fazer essa deposição em placas muito maiores, com um controle da espessura do filme, da cristalinidade, do número de defeitos, muito rigoroso. Então, controle de temperatura, e aí eles já vão conseguir fazer depósitos em escala, por exemplo, de 50 por 50 centímetros, 1 por 1 metro, e isso vai se ampliando. Então, para os estudos em escala de laboratório, não tem realmente nenhuma limitação significativa. Realmente é só quando você passa para a escala macro. Mas isso ocorre em qualquer processo que nós desenvolvemos em laboratório. A passagem da escala é diferente. Então, você passa por uma planta piloto e depois você vai para outra escala. Isso, e nos centros de pesquisa por métodos físicos, já está bem resolvido. Bom, o Vinícius está me perguntando, ele falou que a referência do uso do vanadato de bismuto em zeólitas é bastante recente. Apenas por curiosidade, esse assunto é realmente recente ou se eu procurar na literatura vai encontrar bastante esse assunto? Olha, o vanadato de bismuto em zeólita realmente é nos últimos anos. Na verdade, o vanadato de bismuto, como material fotocatalítico, tem sido usado nos últimos 10, 12 anos, tá? E eles basicamente na forma de filme. Ele suportado em zeólitas, você vai encontrar pouquíssimos trabalhos ainda na literatura. Aquele trabalho nosso ainda não foi publicado, aquela publicação é de uma outra da proposta de mecanismo, é com uma zeólita, mas não na peneira molecular como nós usamos. A referência é só sobre o mecanismo, aquela figura do mecanismo. Mas ele é um sistema muito simples, tanto da impregnação,
como da síntese do vanadato de bismuto. Vanadato de bismuto, até mais ou menos 10, 12 anos atrás, ele era usado basicamente em corantes, em tintas. Ele é amarelo, então ele é bastante... Só que ele é um material bastante disponível, barato, e a sua síntese é extremamente simples. E dá para se fazer em polietileno glicol, então é considerado como uma síntese com grau de toxidez, porque você vai queimar todo o polietileno glicol, ele vai ter a conversão total em CO2, então com nada de resíduo para esse sistema, né? Uma temperatura de 400 graus em cerca de 20 minutos a 1 hora. E eu consigo impregnar, eu consigo formar filme, eu posso trabalhar com forma de pó, então eu posso trabalhar tanto em fotoeletrólise como em fotocatálise. Eu tenho outra pergunta aqui do Domingos Sérgio, que ele fala a respeito da recombinação. Como você tem diminuído esse problema? Uma das coisas que nós temos feito, por exemplo, no caso da alumina, é fazer, além do semicondutor, algum tipo de modificação no semicondutor. Então, eu posso diminuir o efeito da recombinação por várias maneiras. Uma delas é colocando em cima uma camada que seja, por exemplo, captadora de elétrons ou de buracos. Então, ela vai, quando houver no semicondutor a separação das cargas, ela vai ser direcionada para essa camada posterior que vai, né, ou captar os elétrons ou o buraco favorecer, por exemplo, no caso do ferro 2, ferro 3, que há uma reação ali de redução, então ela vai captar os elétrons, uma vez que ela usa os elétrons gerados, ela vai favorecer que não haja a recombinação. Ou eu posso colocar um cocatalisador, como é no caso do sulfeto de molibdênio, que vai fazer com que haja a oxidação da molécula ou a redução da molécula de água gerando hidrogênio na solução, então ela precisa da carga de elétrons. Então ela vai roubar, vamos dizer assim, do semicondutor esses elétrons e gerar, deixando os buracos disponíveis para a oxidação do corante. Então eu posso fazer o que nós chamamos de heteroestruturas, então uma camada que tenha a distribuição das suas bandas de valência e de condução favorável, que haja o decaimento da carga eletrônica, por exemplo, dos elétrons passando da primeira camada do semicondutor para a segunda, então vai fazer com que não haja recombinação local, fazendo com que os elétrons vão numa determinada direção. Isso depende do diagrama de energia do sistema. Ou eu posso colocar simplesmente, decorar o semicondutor com algum cocatalisador que favorece a redução da espécie, ou oxidação da espécie na solução, roubando ou os elétrons ou os buracos e favorecendo a separação de carga. A outra maneira é o mínimo de defeitos no sistema. Então, se eu tenho um material que não haja poucos defeitos e nanocristalino, eu vou fazer com que não... Bom, só que perdeu o som. Então, se eu tenho material nanocristalino, eu vou fazer com que a condução eletrônica seja facilitada, diminuindo a recombinação. Bom, eu agradeço a todos. Se tiverem mais dúvidas, podem me mandar uma mensagem e me procurar, para que eu vou ficar contente em poder responder para vocês. Obrigada a todos pela audiência. Até logo.